Paz do Senhor, irmãos, então, que nós possamos, então, continuar. Nós estamos dentro do estudo, né, da história da igreja, né, e da eclesiologia. E nós estamos vendo já alguns domingos, e aí no canal do YouTube da Igreja da Comunidade Evangélica Geração da Conquista, tem vídeos anteriores, né, abordando aí os vários aspectos e os vários eventos históricos pelos quais a igreja passou, né? Nós começamos aí desde a fundação da igreja lá em Atos e agora nós estamos indo ali para o final do período do ano 100 ao ano 325, ao primeiro concílio, né? O concílio niceno, onde nós estamos vendo aí algumas características, alguns grupos, né, que de uma forma ou de outra, contribuíram para a história da igreja. Hoje eu gostaria de falar sobre os polemistas, de uma forma bastante rápida, porque eu quero abordar com os irmãos, na realidade, né, os problemas que, ao final deste período, a igreja acabou por absorver. É importante a gente entender, meus amados, que assim que os apóstolos morreram, começaram a ver os pais da igreja, depois começaram a ver as doutrinas erradas dentro da igreja, começaram a ver aqueles que combateram essas doutrinas. Nós estudamos os polemistas, os apologetas, e nós vamos estudar os polemistas hoje, né? Mas todos esses grupos, né, de homens, todos esses, os pais da igreja, os grandes apologetas, os polemistas, eles foram homens que, durante a história da igreja, eles tentaram contribuir para a resolução de alguns problemas, né? A igreja continuou sendo atacada aí por várias heresias. Entretanto, é importante, eu sempre vou bater nessa tecla, é importante a gente entender o seguinte: a história da igreja e toda a literatura produzida após a, a morte dos apóstolos, toda a literatura produzida pela igreja, que não é a Bíblia, né, que não sejam os textos bíblicos, são literaturas importantes, são, mas elas não podem constituir-se em origem para a concepção de doutrinas para a igreja. A igreja, ela precisa, a nível de doutrina, a nível de costume, a nível de organização, a igreja, ela precisa, meus amados, única e exclusivamente considerar somente os escritos bíblicos. Nós vamos ver hoje, por exemplo, os polemistas, né? Os polemistas, eles também eles foram homens que contribuíram muito para a história de Deus, para a história da igreja, e eles contribuíram para a história da igreja por quê? Porque os polemistas, eles combateram as doutrinas internas da igreja, o gnosticismo, o ebonismo, né? Todas as doutrinas que estavam dentro da igreja, os polemistas, eles combateram, eles fizeram uso basicamente ali, mais especificamente do Novo Testamento, né? Só que eles nesse afã de defender a igreja, de defender a doutrina da igreja, eles procuraram acentuar a união e a organização da igreja, ou seja, a união, a igreja não se dividir, e a organização da igreja dentro da história. E neste afã, eles criaram doutrinas, eles transformaram em doutrinas práticas única e exclusivamente organizacionais. Ou seja, eles conceberam doutrinas a partir de um pensamento incorreto que eles tiveram da Bíblia, no afã, na tentativa de salvar a igreja
de defender a igreja, digo, das heresias pregadas ali do ano 100 ao ano 325. Né? E aí nós tivemos inúmeros problemas, meus amados, mas eu gostaria de destacar como o principal problema que surge nesta época, né? E eu já tenho falado isso já há algum tempo, o problema que surge aí e que se estabelece como doutrina, que se estabelece como fundamento da igreja histórica, é a chamada sucessão apostólica e a primazia do bispo de Roma. Então, anote isso aí. Sucessão apostólica e primazia do bispo de Roma. O camarada que, nos seus escritos, ele sintetizou e defendeu isso foi Irineu. E Irineu foi um polemista que atuou ali do ano 130 até o ano 200 depois de Cristo. Ele teve ali a preocupação de combater o gnosticismo, né? E no afã de combater o gnosticismo, Irineu, através dos seus escritos, ou seja, ele escreveu obras literárias. Então, as obras literárias de Irineu, que viveu ali do ano 130 ao ano 200 depois de Cristo, né? Ele compôs, ele foi autor de algumas obras, e nessas obras ele defendeu, né, a unidade orgânica da igreja em torno de dois aspectos principais. Né? A hierarquia, né, que já está sendo defendida há muito tempo, já foi defendida há muito tempo, desde os pais da igreja, eu tenho batido nisso, que a igreja, na tentativa de manter-se a salvo das heresias internas e internas, ela começa, então, a se afastar dos princípios bíblicos e de criar uma estrutura hierárquica baseada na primazia, na supremacia, né, numa hierarquia dos bispos, dos bispos em relação aos presbíteros, em relação aos diáconos, ou seja, e em relação aos leigos. Então, toda uma estrutura hierarquizada. E por que isso começou a se tornar necessário para a igreja da época? Por quê? Porque a igreja, ela, no afã de se proteger, ela precisou criar uma estrutura que a blindasse organizacionalmente. Este foi o grande problema e o grande erro da igreja. Ao invés dela blindar-se teologicamente, ao invés dela blindar-se doutrinariamente, única e exclusivamente pela Bíblia, não. Ela cria, então, uma estrutura organizacional distinta dos princípios da Bíblia, que é distinto dos princípios da Bíblia. A Bíblia nunca defendeu sucessão apostólica, primazia do bispo de Roma, nunca defendeu isso, a gente vai ver isso aqui. Né? E, no afã de se defender das doutrinas, ela cria isso, então ela cria essa estrutura organizacional, ela reedita, é interessante, né, irmãos? Ela reedita o sacerdócio, né? Aquele sacerdócio lá do Velho Testamento, da Velha Aliança, que acabou com a Nova Aliança inaugura o que? O sacerdócio universal do crente. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos anteriores. Então, todos nós, eu e você que me assiste aí, se você segue a Jesus, você é sacerdote do Deus vivo. Ok? Sacerdote do Deus vivo. Todos nós somos sacerdotes. Não há uma classe sacerdotal sobre a qual somente esta classe pode aplicar
ou pode gerenciar determinados ritos. Isso a Bíblia não defende isso, meus irmãos. Nós vamos ver aqui na Bíblia, tá ok? Então, Irineu, ele, no afã de defender a igreja, ele, então, promove essa doutrina da sucessão apostólica, né? E a primazia do bispo de Roma. E hoje nós estamos vivendo os efeitos disso. Vamos lá verificar textualmente de onde vem esse erro, né, da interpretação errada de alguns textos. Vamos lá em Mateus, capítulo 16. Abre a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, do 13 ao 20. Mateus, capítulo 16, do 13 ao 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, aproximou-se, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, Jesus, ali em Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos o que as pessoas estavam falando, o que as pessoas diziam em relação a ele. Então, Jesus olha para os seus discípulos, reúne os seus discípulos e pergunta assim: olha, o que as pessoas dizem de mim? O que elas falam de mim? O que as pessoas pensam de mim? E aí eles responderam: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros ainda afirmam que o Senhor pode ser Jeremias ou um dos profetas. E aí, no verso 15, Jesus fala: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Então, agora Jesus, né, olha para os seus discípulos e pergunta para eles: e vocês? Qual é a visão? Qual é a ideia? O que vocês pensam de mim? Para vocês, quem eu sou? E aí, verso 16, nós temos: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, verso 16. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, por, por, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E aí vem a parte da Bíblia, meus amados, que mal interpretada, que sendo mal interpretada, acabou ocasionando problemas para a igreja que se projetaram até os dias de hoje. Verso 18, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la, ou não prevalecerão contra ela. Eu lhe dei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então, os versos 18 e os versos 19, quando mal interpretados, meus amados, eles acabaram distorcendo toda uma ideia do que é a igreja, né? E do que é a liderança da igreja. Por exemplo, vamos lá, verso 18. Eu lhes digo: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencer, ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a primeira pergunta que nós temos que responder é:
quem é a pedra sobre a qual está edificada a igreja? Eu vou repetir. Quem é a pedra sobre a qual está edificada a igreja? Então, essa é a primeira pergunta que nós precisamos responder, né? Quando nós olhamos para este texto, e aí as pessoas, quando interpretam esse texto de forma errada, e principalmente a Igreja Católica, o que a Igreja Católica faz? Ela pega, e é a mesma visão de Irineu, é a mesma visão de alguns dos pais da Igreja, né? Que veio de lá essa ideia de que a pedra aí seria a pessoa de Pedro. Ou seja, que Pedro, né, teria uma primazia. Pedro, dentre os apóstolos escolhidos por Jesus, Pedro seria o maior apóstolo, porque Jesus, de acordo com este texto, na interpretação dele, de acordo com esse texto, seria dado a Pedro, né, o título de que ele seria a pedra, e sobre ela, né, seria edificada a igreja. Então, a igreja é edificada sobre a pedra que é Pedro. Daí vem a sucessão apostólica. Pedro seria o primeiro papa, e a partir de Pedro, através de uma sucessão apostólica, viria todos os outros papas. Mas aí eu pergunto para você, quem é a pedra sobre a qual está edificada a igreja? É isso que a gente precisa responder. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Abre sua Bíblia aí em Mateus, no mesmo livro de Mateus, um pouquinho depois, capítulo 21. A partir do verso 33. Mateus, capítulo 21, a partir do verso 33. Vamos ver? Ouçam outra parábola, isso é Jesus falando. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os seus servos e os espancaram. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vem, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, para que lhe deem a sua parte na sua colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele a quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus,
compreenderam que ele falava a respeito deles. E procuraram um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam um profeta. Então, aqui, gente, nesse texto, né, e você vai encontrar esse mesmo texto em Marcos, capítulo 12, do verso 1 ao 12, e em Lucas, capítulo 20, do verso 9 ao 19. Então, vou repetir. O texto que nós lemos é Mateus, capítulo 21, do 33 ao 46. Só que você vai encontrar esta mesma parábola em Marcos, capítulo 12, dos versos 1 ao verso 12. E Lucas, capítulo 20, do verso 9 ao verso 19. Né? E aí Jesus está falando de quem nesta parábola? Está falando dele, meus amados. Né? Está falando dele. Ele está falando dos judeus. Né? Jesus, ele é quem? Jesus é aquele filho que foi mandado pelo Pai e os judeus, os líderes religiosos daquela época, eram os lavradores. Tanto é que os líderes religiosos entenderam perfeitamente quem era Jesus. Então, quem é a pedra? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso. Jesus cita as Escrituras, Jesus cita Salmos 118, versos 22 e 23, para quê? Para ele, para pegar para ele o título da pedra que os construtores rejeitaram. Então, quem é a pedra que os construtores rejeitaram? Jesus. Né? E ele vai citar isso aqui nesta parábola. Mas vamos continuar. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 4. Vamos agora para Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Então, vamos lá. Ó. Anote aí. Ó. Mateus, capítulo 21, de 33 ao 46. Marcos, capítulo 12, do 1 ao 12. Lucas, capítulo 20, do 9 ao 19. E agora nós vamos em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, do 10 ao 12. Isso é Pedro falando, tá? Eu vou até um pouco antes. Vou do 8 ao 12. Vou do 8 ao 12. O próprio Pedro está falando isso. Então vejam que, naquela época, na história da igreja, infelizmente, os pais da igreja, e principalmente os polemistas, eles disseram que a pedra era Pedro. Mas Pedro aqui, o próprio Pedro, vai dizer que a pedra não é ele. Vamos ver o que diz a Bíblia? Atos, capítulo 4, do verso 8 ao verso 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é. O que Pedro está falando aí? Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então perceba que o próprio Pedro
Está dizendo, olha, a pedra não sou eu, a pedra é Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Jesus. Vamos continuar lendo aí, queridos? Vamos lá? Agora vai lá para Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Vamos lá do 30 ao 33. Que diremos, pois? Romanos, capítulo 9, do 30 ao 33. Quem diremos então? Os gentios que não buscavam justiça ou obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém, queridos? Então perceba aí que ele vai citar dois textos aí. O apóstolo Paulo vai citar dois textos. Isaías, capítulo 8, verso 14, e Isaías, capítulo 28, verso 16. Isaías, capítulo 8, verso 14, e Isaías, capítulo 28, verso 16. Para quê? Para dizer que Jesus é a rocha sobre a qual todo o fundamento do evangelho está fundamentado. Por quê? Porque ele vai dizer assim, nesse texto ele vai dizer assim, olha, os gentios alcançaram uma justiça que vem da fé. Os judeus procuravam uma lei que pudesse dar salvação para eles, que pudesse dar justificação para eles. A encontraram? Não. Por quê? Não encontraram porque não buscavam pela fé. Então perceba, meus amados, que a rocha, o fundamento da igreja é a fé em Jesus Cristo. É a fé no Evangelho de Cristo. Esta é a rocha. Né? A rocha, então, é Cristo, porque somente a fé em Jesus Cristo pode salvar o homem. É importante a gente entender isso. E ele está falando exatamente isso aqui em Romanos. Vamos continuar? Vai lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Esta rocha era Cristo. Esta rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto, até o 5. Então, meus amados, o que Paulo está falando aqui? Paulo está usando
como exemplo. Olha só, Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele está pegando a história de Israel. Então ele está pegando lá o que Israel passou no deserto, a libertação do povo de Israel no deserto, a história do povo de Israel no deserto. E Paulo está fazendo uma síntese dessa história, dizendo assim, olha, os acontecimentos lá que aconteceram na Torá, que estão relatados na Torá, precisam ser interpretados à luz da verdadeira rocha, que é Cristo. Ok? E por que os nossos antepassados, os seus corpos ficaram no deserto? Eles morreram no deserto. Por quê? Porque eles não creram na rocha, eles não creram na promessa que é Cristo. Então perceba, amados, que a Bíblia ela é clara em mostrar que a rocha sobre a qual está fundamentada a igreja é Cristo. Mas vamos continuar. Abre sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 2. Vai lá para Efésios agora, capítulo 2. Vamos ler do 11 até o 22. Acompanhe aí na sua Bíblia. Efésios, capítulo 2. Veja que agora a gente está falando. Paulo está escrevendo para uma igreja gentílica, a igreja aos Efésios. É uma igreja gentílica. Efésios, capítulo 2. Do verso 11 ao verso 22. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento. Ou seja, então ele está escrevendo para gentios. Ele não está escrevendo para judeus. Então, por nascimento, ou seja, eles não eram judeus, eles eram gentios. E chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas. E que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, Paulo ele vai fazer um relato daquele que ainda não tem a fé na rocha que é Cristo. Daquele que ainda não colocou a sua vida na fé que é a rocha, na rocha que é Cristo. Ele vai dizer o quê? Olha, se vocês não têm Jesus Cristo no coração, se vocês não têm fé, se vocês não creem que a rocha é Cristo, o que acontece? Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, separados do povo de Deus, sendo estrangeiros contra a aliança e a promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, verso 13. Gente, a Bíblia só falta desenhar. Mas agora, em Cristo Jesus, ou seja, mas agora que vocês creem que a rocha é Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ou seja, vocês estavam longe, mas por terem fé, por aceitarem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, por aceitarem aquilo que Jesus fez por nós na cruz, qual o efeito prático disso? Vocês se aproximam, ou seja, vocês são reconciliados com Deus, se aproximam de Deus, se tornam povo de Deus através da crença no fato de que Jesus é a rocha. E ele continua, pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Ambos o quê? Gentios e judeus. Fez um. Por quê? Essa barreira aqui, né? Essa barreira aqui, que era a lei que separava, né? Que
separava judeus de gentios, essa barreira aqui, ela foi destruída por Cristo. E de gentios e judeus, todos foram feitos um através da fé na rocha que é Jesus, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Então, meus irmãos, aqui a Bíblia ela está desenhando. Então, tinha judeus, tinha gentios, tinha judeus. Aqui no meio, eram aquelas ordenanças, a velha aliança, que separava gentios e judeus. Veio Jesus em seu corpo, ou seja, lá na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, destruiu esse muro e, pela fé, fez gentios e judeus. Aqui, o gentio que, pela fé, aceita Jesus e o judeu que, pela fé, aceita Jesus, agora são um só corpo, que é a igreja de Cristo. Por isso que a igreja é chamada corpo de Cristo. Ok? Reconciliando ambos, gentios e judeus, com Deus. Ok, meus irmãos? É isso que está escrito até o verso 16. Vamos continuar? Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, então, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o fundamento é a palavra de Deus. Não é Pedro somente, não é Paulo somente. A própria Bíblia diz aqui, ó, 2 apóstolos e 2 profetas. Velho e Novo Testamento é o fundamento. Só que ele continua, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra, rocha angular, da qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele, vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Então, perceba, amados, aqui a Bíblia desenhou. O fundamento é a palavra. Apóstolos e profetas. Fundamento dos apóstolos e profetas. Mas a rocha sobre o qual está edificada a igreja é Jesus Cristo. Ok? Amém? Tem coragem? Vamos continuar? Você tem coragem aí? Vamos continuar? Então, abre aí. 1 Pedro. Olha só o que o próprio apóstolo Pedro fala. De novo, hein? Pedro falou isso lá em Atos, que nós lemos, e agora a gente vai ver o que Pedro vai falar aqui. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva. Aleluia. Interessante, né? Vou repetir. À medida que se aproximam dele quem? De Cristo, a pedra viva. Quem está falando isso?
Pedro. Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha só que coisa tremenda. O próprio apóstolo Pedro, ele nunca se entendeu. É isso que é importante, meus irmãos. Isso é a Bíblia que está falando, não sou eu. Então você vê que esse negócio de sucessão apostólica é um absurdo criado na cabeça de pessoas que tinham como objetivo proteger a igreja só com as armas erradas. Ok? Então, os pais da igreja, os apologetas, os polemistas, lá entre o ano 100 e o ano 325, eles quiseram proteger a igreja, mas utilizando armas erradas, porque o próprio apóstolo Pedro não se enxergava como pedra, a pedra angular. À medida que vocês se aproximam dele, estou olhando o verso 4 e 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. À medida que vocês se aproximam dele quem? Cristo, a pedra viva. Então, a pedra, o fundamento sobre o qual está, olha só, sobre o qual está, ó, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, é preciosa para ele. Vocês também, ó, ele está escrevendo para a igreja. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a pedra, o fundamento, meus amados, a base, a pedra angular é Cristo. E nós somos as pedrinhas que vão formar a casa espiritual edificada por Deus para que ele ali possa morar. Esse é o sentido que o próprio apóstolo Pedro está dizendo aqui. Pois assim é dito nas Escrituras. Olha só, por quê? Porque assim é dito nas Escrituras. Já vai lá, Pedro vai fazer menção de 3 textos. Então, querido, vê aí, acompanha na Bíblia aí, querido. Pedro vai fazer uso de Isaías capítulo 28, verso 16, o mesmo texto que Paulo fez uso lá. Salmos 118, verso 22 e Isaías 8, verso 14, o mesmo texto que Paulo usa lá. Em Coríntios capítulo 9. Verso 6, 1 Pedro, capítulo 2, verso 6. Pois assim é dito na Escritura. Isso é o próprio apóstolo Pedro falando. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Nem haviam recebido misericórdia, mas a receberam. Então, meus irmãos, o próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer que ele não é a rocha.
sobre a qual está edificada a igreja. A igreja está edificada sobre a rocha que é Cristo. E nós somos pedras, tijolinhos que formam a igreja de Cristo. Amém, queridos? Amém? A gente pode ainda... Vamos, volta lá para Mateus. Volta lá para Mateus. Vai lá para o capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vai lá para o verso 24. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, você vai encontrar esta mesma passagem em Lucas capítulo 6, do 46 ao 49. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer as palavras, as multidões estavam maravilhadas quanto ao seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, meus amados, olha que coisa tremenda. Então, a rocha é a palavra, o próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo é a própria palavra de Deus. Primeiro, abre lá em João. Aleluia. João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra. Então, a rocha aqui é a palavra, e a palavra é o próprio Cristo. Voltemos, então, para Mateus, capítulo 16. Volta aí, crente. Mateus, capítulo 16. Aleluia. Eu lhes digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-lo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Volto à primeira pergunta que eu fiz no limiar, no iniciozinho desta aula. Volto à primeira pergunta. Quem é a rocha? Quem é a pedra sobre a qual está edificada a igreja? O próprio Pedro respondeu nesta passagem. Verso 16, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra sobre a qual está edificada a igreja.
próprio Pedro fala isso. Então, Pedro nunca foi a pedra sobre a qual está edificada a igreja. Não foi dada a Pedro particularmente, ou a uma pessoa particularmente, a autoridade apostólica. Muito pelo contrário, várias pessoas, meus amados, receberam essa autoridade. Né? Teve os outros apóstolos. Matias entrou no lugar de Judas, lá em Atos, né? No capítulo 1. E em Atos, capítulo 9, se converteu o maior de todos os apóstolos, que não foi Pedro, e sim o apóstolo Paulo. Então, meu amado, não foi dado a uma determinada pessoa somente a autoridade. A autoridade ela é dada por Cristo através do Evangelho. Por isso que é a palavra. A palavra é a rocha. O fundamento é Cristo. Amém, queridos? O fundamento é a palavra, é Cristo. Não é uma pessoa, não é uma sucessão apostólica. Isso, sucessão apostólica é invenção dos pais da igreja, de no afã de proteger a igreja das heresias que, à época, estavam existindo, eles conceberam essa doutrina, mas é uma doutrina errônea, baseada a partir de um princípio, de uma perspectiva errônea. Então, meus amados, é muito interessante a gente ver isso aí. É muito interessante a gente ver isso aí. Quer ver? Vamos ver como é que foi a chamada de... Vamos ver como é que foi a convenção do maior apóstolo. Para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Vamos lá, meu irmão. Isso aí, aqui é só a Bíblia. Aqui é só a Bíblia. Atos capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, contra a igreja. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, à igreja, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, perseguir a igreja é perseguir a Jesus. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então perceba que essa experiência ela foi tremenda, não foi Saulo que ouviu, não. Foi todo mundo que estava com Saulo, toda a comitiva ali, aqueles soldados ali, aqueles homens ali que estavam acompanhando, todo mundo ouviu. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Ananias não era apóstolo. Ananias era um discípulo. Vou responder, era um discípulo, era um crente. Como diz a Igreja Católica, era um crente leigo. Não só a Igreja Católica. Não só a Igreja Católica. Como diz aí algumas igrejas, como diz alguns pastores hoje, que se intitulam sacerdote. Eu, pastor, sou sacerdote. Sacerdote é todo crente. A gente acabou de ver isso, o próprio Pedro falando isso lá na carta dele, em 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 11. O próprio Pedro falou isso. Quem era Ananias? Era um crente mesmo.
que na visão bíblica era um sacerdote, porque Jesus inaugurou o sacerdócio universal, todo crente é um sacerdote. Ananias era um discípulo. Vamos lá? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando numa visão. Ele está orando numa visão. Viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de tal modo que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Aleluia. Então, meu irmão, um crente comum, um crente que biblicamente ele não tinha o título de apóstolo, de presbítero, um crente que não tinha o título de pastor, um crente que não tinha o título nem de diácono, mas era um discípulo, era um homem de Deus, e todo homem de Deus é um sacerdote do Deus vivo. Deus falou, vá. Tem um homem lá chamado Saulo, eu chego a ficar todo arrepiado, meu irmão. Um homem simples, vá lá, Ananias, porque você tem autoridade. Quem está te dando essa autoridade sou eu, o próprio Deus. Vai lá, ora por Saulo, impõe a mão sobre Saulo. Ah, meus amados, quem impôs a mão sobre Saulo não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi nenhum dos apóstolos, nenhum dos homens que tinham título, não, foi Ananias, um discípulo comum do Senhor Jesus, mas todo discípulo é um sacerdote. Ele chegou lá e pôs a mão sobre Saulo. E sabe o que aconteceu? Saulo voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. Levantou-se e foi batizado. Quem é que batizou ele? Ananias, meu irmão. Ananias estava ali, foi e batizou ele. E Ananias não era pastor, não era nada. Então para com essa palhaçada, meu irmão. Nós estamos estudando história da igreja. Essa coisa de dar somente de colocar os sacerdotes, né? Os pastores, os bispos, né? Os apóstolos, né? Somente eles. Né? Negativo, meu irmão. Todos somos sacerdotes. Se um pastor chegar e querer exercer autoridade sobre a sua vida baseado no ofício sacerdotal, ele está errado. O pastor, a autoridade do pastor é dada pelo dom do Espírito Santo de pastorar. Eu pastoreio a igreja. Eu não mando na igreja. Eu pastoreio a igreja. Eu mostro quem manda. Eu mostro Jesus. Jesus é o Senhor da igreja, a pedra angular, é o rei, é ele que manda na igreja. Então foi assim a conversão de Paulo para Ananias. Foi um homem comum que impôs a mão sobre o grande apóstolo Paulo. A Bíblia é tão maravilhosa, né, irmãos, que ela mostra para a gente. Ela mostra para a gente. Vamos lá? Abre lá, agora vai lá para Gálatas.
Aqui é só Bíblia, meu irmão. Vai lá para Gálatas, se você tiver coragem, né? Se você não tiver coragem, não vai. Mas aqueles que são mais corajosos, vão lá. Vamos lá? Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 11. Gálatas 1, a partir do verso 11. Irmãos, quero que saiba, quem está escrevendo isso? O Espírito Santo inspirou quem para escrever essas palavras? Apóstolo Paulo. Aqui é o apóstolo Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que ele está falando é palavra de Deus. Vamos lá? Irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma. Nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer, aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir e glorificava a Deus por minha causa. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns dos nossos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a ele nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos gentios ou aos incircuncisos, assim como Pedro aos circuncisos. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, ou seja, como apóstolo aos judeus, também operou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. Reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios, e eles os circuncisos. Somente pediram nos levássemos nos pobres, o que me esforcei por fazer. Então, meus amados, o texto que eu acabei de ler mostra um apóstolo que foi levantado por Deus, né? Foi levantado por Deus, né? Que conheceu a Pedro, mas não considerava Pedro maior do que ele, não considerava Pedro
superior a ele, não considerava Pedro como alguém que tinha uma autoridade apostólica maior que ele. Isso é balela, isso é mentira, isso é engano. É só ler a palavra de Deus. E a prova mais cabal disso, eu vou ler a Bíblia, meu irmão. Você crê se você quiser. Mas se você abrir sua Bíblia, você vai ver o mesmo texto. Vou continuar lendo. Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, os que eram judeus. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, chamou Pedro de hipócrita. De modo que até Barnabé se deixou levar. Pedro foi tão hipócrita que até Barnabé, que andava com Paulo, foi influenciado negativamente por Pedro. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, Pedro não andou nesse aspecto de acordo com a verdade do Evangelho. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, o ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. Então, Paulo dá na cabeça de Pedro aqui, chama a atenção de Pedro, ensina a Pedro os fundamentos da fé. Então, meu amado, Pedro nunca foi superior a Paulo, ou foi superior a Tiago, nunca teve primazia sobre os apóstolos. Jesus falou: Pedro, você é uma pedrinha, né? E sobre esta pedra, sobre a declaração que você falou. Qual foi a declaração que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, sim, sobre esta declaração, eu edificarei a minha igreja. E você, Pedro, será uma pedrinha. Assim como Paulo foi uma pedrinha, assim como Tiago foi uma pedrinha, assim como João foi uma pedrinha, assim como Ananias foi uma pedrinha, assim como Filipe foi uma pedrinha, assim como eu sou uma pedrinha, assim como você é uma pedrinha. Pedro não é superior a ninguém. O fundamento, a pedra, é Jesus. Amém? Quem é a pedra sobre a qual está edificada a igreja? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é a pedra. Vamos continuar lendo? Vamos lá. Gálatas. Não, digo. Mateus. Volta lá. Mateus. Dá um ensino completo. Falar com essa mentira, com essa. Isso aí, meu irmão, pelo amor de Deus, isso aí chega a ser até ignorância espiritual. Achar que Pedro, que Paulo, que é o fundamento é Cristo. Amém? A pedra sobre a qual está edificada a igreja é Cristo. Nunca foi Pedro, nunca foi Paulo, é Cristo. Vamos lá? Vamos continuar lendo. Então, já vimos, verso 18.
eu lhe digo que você é Pedro, você é uma pedrinha. E sobre esta pedra, que pedra é essa? Jesus Cristo, a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo. Né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Sobre esta declaração, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. E agora vem a segunda pergunta. O que é a chave? A chave, ela é uma autoridade outorgada para Pedro, que através da sucessão apostólica passa para os outros bispos de ligar alguém ao céu e desligar alguém no céu. É isso? Então, se o padre te excomungar, já era. Você vai para o inferno. É isso, né? Se um pastor te excomungar, já era. Você vai para o inferno. É isso que a Bíblia está dizendo? Né? Pelo amor de Deus. Né? Vamos lá? Abre aí do lado. Do lado. Do lado. Mateus capítulo 18. A partir do verso 15. Está do lado aí, tá, irmão? Está do lado. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre o seu erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele recusar ouvir, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhe digo, se dois ou três concordarem na terra com qualquer assunto sobre o qual lhe pedir, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Por onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio dele. Então, meus amados, perceba que aqui é o mesmo fundamento lá que foi dito para Pedro. A chave do céu é o quê? É o evangelho de Cristo, meu irmão. Quem é que liga você ao céu e quem é que desliga você ao céu? É o evangelho de Cristo, não é Pedro, não é autor. Essa autoridade é dada a todos aqueles que creem em Jesus. Se você crê em Jesus e se você prega o evangelho, né, aquilo que você prega pode ligar ou desligar as pessoas do céu. Depende da reação que a pessoa vai ter àquilo que você prega. Se aquilo que você prega é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho é que é as chaves do céu. Vamos lá? João, capítulo 20. Abre lá. Se você tiver coragem, né? Vai lá para João, capítulo 20. A partir do verso 19. João, capítulo 20, a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus, entrou Jesus. Jesus aqui já está ressuscitado. Entrou Jesus, posto no meio dele, e disse: Paz esteja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus diz: Paz esteja convosco. Assim como Deus, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Envio o quê? Para pregar o Evangelho. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Então, meus amados, quando Jesus fala isso, ele assim, eu envio vocês. Eu envio vocês. Então, meus amados, quando nós
Quando nós pregamos o Evangelho, a gente prega a autoridade de perdoar ou não perdoar pecado. Amém? Quando você prega o Evangelho, você prega a autoridade que dá a possibilidade dos pecados daquela pessoa serem perdoados ou não. Como assim, pastor? Abra lá em Atos capítulo 3. Só a palavra, meu irmão. Só a palavra de Deus. O que perdoa pecado? O que cancela pecado? Vamos lá. Atos capítulo 3, a partir do verso 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito pelos profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os pecados, para que os seus pecados sejam cancelados. Eu vou ler de novo, porque eu acho que tu não entendeu, quando não ouviu glória a Deus, um aleluia, não viu ninguém dando glória a Deus. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os pecados, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Então, meus amados, a autoridade para abrir e fechar o céu, a autoridade para perdoar ou não perdoar os pecados não é nossa, é do Evangelho. Vou repetir, que eu acho que tu não entendeu. A autoridade para abrir e fechar as portas do céu, a autoridade para perdoar os pecados não foi dada somente a Pedro, somente a João, somente a Paulo, foi dada a todos nós. E ela é delegada através da pregação do Evangelho. Não é porque você tem essa autoridade, mas essa autoridade perpassa por você através da pregação do Evangelho. Amém, querido? Por isso, amados, a gente precisa entender isso. Quer ver? Eu quero terminar essa lição com você, lendo agora o apóstolo Paulo, para ficar completo, para fechar. Abre aí 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 2. A partir do verso 12. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12. Quando cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eita, crente, abre a mente aí, crente. Abre a mente, crente. O que o apóstolo Paulo está falando? Jesus Cristo nos conduz em todo lugar de forma vitoriosa. Por quê? Por que de forma vitoriosa? Porque por nosso intermédio, através de cada um de nós, ele exala o perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou seja, para os que estão perecendo, somos cheiros de morte.
para aqueles, ou seja, para os salvos, somos fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro, mas antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, meus amados, o que abre a autoridade? Foi dada a todos nós. Que autoridade é essa? A autoridade de abrir e fechar o céu. A autoridade de perdoar ou não perdoar pecados. Mas foi dada a nós através de quê? Através da pregação do Evangelho de Cristo. Quem perdoa pecado é Deus, e ele perdoa através, intermediado pela pregação do Evangelho, do conhecimento da verdade. E quem é que tem que pregar o Evangelho? Todos nós. Por quê? Porque o fundamento da igreja, a pedra, a rocha sobre a qual está fundamentada a igreja é Cristo. E como o apóstolo Pedro, como mesmo o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 2, nós somos pedrinhas que estamos edificando o santuário sobre ou no qual Deus habita. Então, meus amados, a sucessão apostólica, a proeminência do bispo de Roma sobre os demais bispos, isso tudo é invenção humana. O fato do pastor ser sacerdote, o fato do pastor, em virtude do seu sacerdócio, ter autoridade sobre as pessoas, isso é invenção humana. Pastor é pastor, sacerdote é sacerdote. Sacerdotes são todos os crentes. Pastor é um dom que o Espírito Santo dá a alguns, como ele dá o dom a alguns de cura, como ele dá o dom de línguas a alguns, como ele dá o dom de interpretação de línguas para alguns, como ele dá o dom de maravilhas para alguns, como ele dá o dom de profecia para alguns, né? O dom de pastorado ele dá para alguns. Para quê? E aí a própria Bíblia responde: para o aperfeiçoamento dos santos. Não é para você me servir, não. É para eu servir você. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa acrescentar aí um entendimento maior a você. Que você possa entender que a história da igreja é marcada por acertos e erros. Nós temos que evidenciar os acertos e minimizar os erros. E não fazer dos erros que a igreja cometeu durante a sua história doutrina. Doutrina somente a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Nós estaremos orando agora. Eu vou pedir que você compartilhe, que você comente esse vídeo, que você se inscreva em nosso canal. Isso aí ajuda muito a impulsionar-nos esse vídeo para que ele alcance aí outras pessoas. Deixe seu comentário, pode fazer algumas perguntas, se você quiser também. Essas perguntas podem se transformar, inclusive, em temas para vídeos, e eu vou ficar muito grato a você se você fizer isso. Não sei onde vai aparecer aqui, né? Mas vai aparecer aqui o QR Code para que você possa contribuir com esta obra, para que você possa contribuir financeiramente com esta obra. Saiba, nenhum dos pastores, diáconos, ministros da comunidade evangélica da Geração da Conquista ganham dinheiro. Nenhum dos pastores ganha dinheiro da igreja. Todos os recursos são utilizados para abençoar as pessoas que precisam. A nossa igreja tem uma área social muito atuante. Pegamos esses recursos dos dízimos, das ofertas, que você pode fazer aí através do YouTube, através do QR Code, através da chave Pix, para a nossa igreja. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Nós estaremos orando pelos dízimos e pelas ofertas que vão ser aí tragos presencialmente na comunidade, e para você também que vai doar através do YouTube, eu gostaria de orar por você agora, em nome de Jesus.
Logo após esta oração, eu estarei com a nossa igreja para a tirada de dúvidas, para se alguém tiver alguma dúvida, nós podemos aí esclarecer. Que Deus te abençoe. Se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários. Pai, nós entramos em tua presença, Senhor, queremos agradecer. Agradecer pela tua palavra, agradecer ao Pai, porque ela é tão clara, né, Jesus? Como é clara a tua palavra. Não deixa dúvida. Não deixa dúvida. Tua palavra é maravilhosa. Oh, Senhor, muito obrigado, porque tu falaste ao meu coração. Como eu aprendi, Jesus. Eu não sei, talvez, ó, os espectadores do YouTube, até mesmo minha igreja, não sei se eles vão aprender, mas eu aprendi e eu agradeço. Falaste profundamente ao meu coração com estes textos. E tinha muitos outros aqui que eu poderia ler, mas o tempo não nos permite. Pai, abençoe cada um de nós, esteja conosco, abençoe os dízimos, abençoe as ofertas, serão feitas presencialmente através dessa ferramenta do YouTube, Senhor, que tu possas continuar nos abençoando. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.